Seja muito bem-vindo ao Belíssima, o nosso bate-papo de empreendedorismo, marketing e procedimentos que vai te ajudar a conquistar o seu sucesso profissional. Eu sou o Emerson Tavares. Eu sou Fernanda Dias. E o assunto de hoje é superando os seus medos. Quem que não tem medo, hein? Quem é a pessoa que não tem medo, hein, Fernanda? Tem muita gente que tem medo, né? Muita gente que tem medo, e hoje a gente vai ajudar vocês com algum pouquinho da nossa conversa, um pouquinho do nosso conhecimento, algumas técnicazinhas que vão te ajudar, né? Principalmente porque o medo ele é diferente para cada um. Cada um tem um tipo de medo diferente, sobre uma situação diferente, sobre um assunto diferente. E a nossa intenção, como sempre, aqui é ajudar, né? É conseguir chegar em algum lugar positivo para quem nos dá essa oportunidade de entrar na sua casa, na sua empresa, onde você estiver assistindo a gente, né? E vamos lá, Fer. O que é medo para você? Bom, o medo, ele é como os outros sentimentos, né? Um curso que eu fiz aí, eu aprendi que os quatro principais os sentidos, né, que a gente tem, são todos eles importantes. Só que esses sentimentos, todos eles, né, estão ligados mais ao resultado do que à ação, né? Muito legal isso que você falou, né? O medo, todos os nossos sentidos estão ligados àquela ação que você vai produzir. Tem gente que às vezes não sabe nem do que tem medo, né? Mas tem medo. Mas tem medo. O medo, na verdade, ele é uma coisa psicológica, né? Diz que quando a gente nasce, o ser humano ele tem dois medos só, que é o medo do som alto e o medo de cair. Se você chegar num bebê e falar pra ele assim: bebê, você tem medo de não pagar um boleto amanhã? O bebê não sabe o que é isso. Bebê, você tem medo de não conseguir comer amanhã? Ele não sabe o que é isso. Só que se você deixar um bebê cair bruscamente, ele chora, e se você gritar muito alto no ouvido dele, ele chora. Todos os outros medos a gente foi adquirindo conforme a vida. Olha que interessante isso. Então, assim, o medo ele é um sentimento primitivo que ele está no teu córtex, e ele é do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro nosso desde quando a gente era macaco. E ele nem é de todo assim ruim, né? Não, pelo contrário, né? A pessoa que não tem medo, ela não tem limite, né? Só que uma coisa boa, uma coisa ruim. Tanto que, entrando um pouquinho na parte mais técnica, né? Mas sem nenhum psicopata, a pessoa sem medo, ela não tem medo das consequências, então ela acaba fazendo até coisa ruim. E aí vem a segunda chamada aqui da nossa conversa, né? Ter medo é ruim? Ter medo é ruim? Não é ruim. 20% das pessoas, a vida toda, vão ter uma crise de medo, né? Uma crise de medo, uma crise de ansiedade, verdade. Não é? 20% das pessoas vão sentir isso ao longo da vida, isso é verdade, com certeza. E principalmente porque a gente cria, né, os nossos medos e a gente alimenta ele. Nossa, tem uma história que me veio na cabeça que muito legal, muito legal. Se me permitir a palavra, eu queria contar a história dos dois lobos. Você lembra da história dos Sim. dois lobos? É muito legal, veio na cabeça aqui agora, rapidinho. Diz que tinha um índio muito, muito antigo, né? E esse índio era o cacique da tribo, e o índio jovem chegou nele e falou que ele estava tendo os outros índios estavam tirando sarro dele e tal. Quem conhecer a história, se eu estiver pulando alguma parte, me perdoa, né? Estavam tirando sarro dele e tal, e ele estava muito irritado, muito nervoso com isso. E o cacique falou para ele que dentro da gente, a gente tem dois lobos, né? Um lobo bom e um lobo ruim. E que eles vivem constantemente em luta. E aí o menino disse pro cacique: mas qual deles vence? E o cacique respondeu: aquele que eu alimento. Então, o medo ele tá dentro de você como todos os sentimentos que você tem. Então, assim, qual sentimento que você está alimentando? Eu li no livro que você não pode pensar em medo e agir com coragem. Você tem que pensar em coragem para agir com coragem. Se você pensar em medo, você vai agir com medo. Então, eu acho essa história muito pertinente.
E assim, principalmente porque se você está na sua zona de conforto, você não está crescendo. Sim. Então, eu acredito que o medo ele vai te bloquear, vai te segurar dentro de uma caixinha ali e não vai deixar você crescer, né? Você, como empreendedora, que a gente sabe o quanto que você lutou para chegar onde você está e ainda não é o lugar que você quer estar, né? Como você sempre diz. Qual o maior medo que você teve, ou você teve algum medo recente no teu mundo empresarial? Conta melhor para nós. Eu sempre fui uma pessoa assim, consegui controlar meus medos, sabe? Não que eu nunca tive, mas eu procurava enfrentar sempre. E o meu maior medo antes era de não conseguir proporcionar tudo de bom para os meus filhos, porque uma certa época da minha vida eu me peguei sozinha com 2 crianças pequenas, então não era eu por mim, era eu por eles, então... A gente tem pessoas que dependem da gente, é muito difícil. Sim, e hoje meu maior medo é não conseguir trabalhar mais. Agora, em relação a tomar atitude, quando eu precisei, eu deixava o medo de lado e conseguia, assim. E até hoje, eu vou lá, eu enfio a cara, vou fazer o que precisa, depois eu vou ver, deixar esse medo pra lá, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. E assim, eu sempre digo que a gente, tudo que a gente for fazer na vida, ele tem uma dosagem de medo. Não adianta, você vai fazer alguma coisa, tem uma dosagenzinha ali, é uma receita, né? Tem um pouquinho de coragem, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de medo, mas o que complica nas pessoas, eu acredito muito nisso, é que elas deixam o medo tomar conta e assim não deixar. Como você falou, para sair da zona de conforto, que só tem um nome bonitinho, você precisa deixar o medo de lado e encarar aí o medo, enfrentar os riscos que a gente vai correr, né? Que a gente corre no dia a dia, né? Com certeza. A gente corre risco todo dia, né? Sair de casa é um risco, chegar no trabalho é um risco, trabalhar é um risco, né? E assim, uma coisa que as pessoas elas têm muito receio, né? Eu acho que até é um assunto recorrente, é como tomar uma ação mesmo tendo medo. Como tomar uma ação mesmo tendo medo? A gente tem que tentar tirar aí a carga dos medos anteriores, né? Porque ele não vai te levar a lugar nenhum mesmo, ele vai te bloquear. Então você tem que botar o medo de lado ou leva ele junto ali grudadinho, mas vai, porque senão... É isso aí. Tem um livro do Dale Carnegie que ele fala que a carga do medo passado unido com... Na verdade, ele fala que a carga dos pensamentos passados com a carga dos pensamentos de hoje, com a carga dos pensamentos de amanhã, torna ela insuportável. É o que eu falo, você tá com medo, vai com medo mesmo, você vai ficar ali parado, esperando. Você acredita que tem muita gente que não presta atenção nisso? Acha que isso é só uma frasezinha montadinha? Sim, tem muita gente que fala assim, não... Agora, nesse momento, eu tô com um pouquinho de medo, então vamos esperar, porque tem a hora certa. Eu falo que a hora certa é agora, isso aí. Não é? A gente não pode esperar o momento certo. É isso aí. Porque, o momento certo, ele é agora. Aí eu te faço uma pergunta. Como você sabe que é o momento certo? Você tá entendendo? Porque assim, o momento certo pra um fala assim, quando... Você já viu aquela... Nossa, cara, a gente vai conversando, é muito legal que vem umas coisas na cabeça. Você já viu aquela questão assim, fala, quando a criança diz assim, quando eu for adolescente, o adolescente diz, quando eu for adulto, o adulto diz, quando eu me casar, o casado diz, quando eu aposentar, quando aposentou, o aposentado, ele olha pra trás e vê fala que não o tempo viveu que eu a vida. perdi. Exato. Não é? Então assim, a pessoa ela fica assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o momento certo, ele é aquele momento que a oportunidade está ali na tua frente. E se ela não está, você tem que correr atrás dela. Vou te fazer uma pergunta, que eu acompanho a sua história e eu sei a resposta, mas tem gente que precisa escutar. Você já fez investimentos altos em curso, você já fez viagem fora do país para estudar, e era o momento certo?
Não. Não, né? Não, assim, no ponto, se fosse para analisar no ponto de vista, não, porque assim, a parte financeira não me ajudava muito. Mas eu falava assim, se eu for esperar, eu vou esperar quando eu juntar o dinheiro, o valor do curso, eu falava, não, gente, eu vou lá, eu vou passar o cartão, vou fazer esse curso, depois eu vou pagar ele. Lógico que você não pode enfiar os pés pelas mãos e falar assim, não, eu vou fazer e que se, né? Não é assim. Você tem que fazer ciente de que você vai dar conta daquilo depois. Principalmente porque aí vem uma crença que a gente tem, né? De que quando você faz uma coisa pelo seu bem, o universo vai colocando as coisas no lugar, né? E hoje eu acredito bastante nessa história do universo, de você pensar positivamente. Então assim, vamos fazer que vai dar certo. E não é fazer por fazer, que se não der certo, que nem muita gente fala hoje, eu vou casar, se não der certo eu largo. Não é assim, você tem que fazer e colocar na tua cabeça que aquilo vai dar certo. Porque quando você pensa positivo, tudo que você pensa, você atrai. Se você pensar negativo, você vai trazer aquilo pra você, né? A gente falou no episódio, um dos episódios aí, que o pessimista não chegou na lua, né? Era um cara que pensava positivo, um cara que pensava pra frente, o realista, que aquilo ia acontecer. E assim, nesse mesmo livro aí do Dale Carnegie, ele fala assim que a gente tem que viver em compartimentos limitados. O que isso quer dizer, compartimentos limitados? Ele fala que assim, que você tem que viver o seu dia de hoje. Aí tem as mimizeiras de plantão, sabe? Eu sempre cutuco as mimizeiras, porque o que mais tem nessa internet é mimizeira. Meu Deus do céu, como tem gente que fica reclamando das coisas, né? Enfim, e ele fala que a gente tem que viver o dia de hoje. Aí a pessoa fala assim, eu vou viver o dia de hoje, então eu vou pensar na manhã. Não fala que você tem que deixar de se planejar. Você tem que parar de pensar que, porque amanhã, será que eu vou conseguir? Que no outro dia, será que isso vai acontecer? Será que aquilo outro vai acontecer? Porque assim, o cérebro da gente sempre vai puxar a gente pro negativo. Não adianta. Tocou seu telefone 3 horas da manhã. Vai falar pra mim que você tá pensando que é uma coisa boa. Não. Você nunca pensa que é uma coisa boa. Às vezes é engano. Às vezes a pessoa ligou errado. Então, já aconteceu já comigo. Já aconteceu, então, enfim. Mas assim, o cérebro da gente, ele sempre vai puxar a gente por uma coisa negativa, sempre, é fato, isso é psicológico. Você sempre, porque o medo de perder, né? O medo de perder, ele vem na frente do benefício de ganhar. Então, você já ouviu aquela frase que fala que o medo de sofrer é maior que o sofrimento? Exato. Você sofre mais por pensar naquilo que vai acontecer do que às vezes nem acontece, e se acontecer nem é tão grave assim, mas parece que é mais fácil você pensar negativamente do que positivamente. Né? Mas é porque, normalmente, a pessoa, ela toma as atitudes dela no emocional, e aí depois ela vai criando pensamentos racionais para validar aquilo que ela escolheu. Então assim, se ela tá com medo de fazer alguma coisa, ela é uma emoção. E aí ela toma a emoção baseada nesse medo. E aí ela vai criando pensamentos racionais para dizer, não, mas não era a hora certa mesmo, porque eu não fiz aquele curso lá, porque era muito caro mesmo. Nossa, imagina se eu tivesse feito aquele curso e agora eu entrei na pandemia. Você pode estar certo. Só que será que, se você tivesse feito aquele curso, entrado agora na pandemia, será que quando você reativasse o seu trabalho, será que você não ia ter muito mais lucro do que você vai ter hoje? Então, assim, as pessoas elas se bloqueiam demais em crescer justamente por causa do medo. E aí elas vão criando pensamentos racionais. Não, eu fiz porque eu tava sendo realista. Não tava sendo realista. Você tava usando medo como uma muletinha para você não crescer. E assim, eu te faço uma pergunta. Quais são os medos mais comuns das suas alunas? O medo mais comum delas é porque elas estão iniciando um negócio novo. E tudo que é novo gera medo. Com certeza. Só que elas acham às vezes que é um bicho de 7 cabeças. Quando começa a praticar, vê que aquilo não é daquele tamanho, né? Então é o que eu falo, tudo que é novo faz a pessoa sentir medo. Medo do novo, medo do que está por vir, a pessoa não sabe o que está esperando ela ali na frente. Então o medo delas é de não conseguir. Eu vou conseguir me tornar uma profissional boa, uma profissional de sucesso? O medo é de não conseguir. Aí eu falo, gente, é só treinar, só se dedicar, ninguém nasceu sabendo. Todo mundo chega lá. A gente tem também um ditado muito famoso que o
farol do carro, ele só consegue te mostrar 100 metros à frente. E mesmo assim você chega no seu objetivo. As pessoas, elas têm aquela mania de querer ver, né, lá na frente, lá o final da estrada. Você não consegue ver o final da estrada. Ninguém consegue ver o final da estrada. Você sempre diz aqui na nossa conversa que primeiro elas têm que decidir para onde elas vão. Primeiro ponto. Para onde você vai? Por que tem muita gente que não consegue chegar a lugar nenhum? Porque não sabe para onde quer ir. Então, qualquer lugar que chegar, tá bom. Exatamente. Qualquer lugar serve. Já cheguei até aqui. Não, mas não era o teu objetivo. Você não traçou, né? Então, assim... E você acha que esse medo que essas alunas têm, eles são justificáveis? Precisa realmente? Você acha que vale a pena elas ficarem preocupadas com isso? Lógico que não. Eu sempre falo para elas, não precisa ter esse medo. Infelizmente, erros vão acontecer. Fato. Toda atitude que a gente tiver nessa vida... Até no melhor profissional. Até no melhor profissional. Até hoje eu erro, vou falar pra você como erro. Lógico que não. Às vezes é coisa que as pessoas não percebem, mas ao meu ponto de vista eu podia ter feito melhor. Não que aquilo chegou a ser um erro, mas eu podia ter feito melhor. E às vezes eu erro assim, eu erro como mãe, como esposa, como profissional. E o que a gente precisa? Tentar não errar mais ali. Tentar sempre melhorar. Né? Esse pensamento crítico seu de falar assim, eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito o que faz melhor. você crescer. Faz a gente crescer. Então, assim, você não precisa ter medo de errar, porque se errar, você tá ali para consertar. Opa. O erro da gente, ele serve para quê? Pra gente tentar não errar na mesma coisa. Exato. Você pode errar em outra coisa, mas tenta não errar naquilo de novo. Perfeito. O erro, ele ensina a gente, diz que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Porque o erro, ele vai te mostrar onde que você não... Nós somos humanos, né? A gente erra, a gente nasceu errando. Então, não tem como você falar, nunca vou errar na minha vida. Não. Thomas Edison, teve um jornalista que foi querer dar uma cutucadinha nele, quando ele estava tentando inventar a lâmpada incandescente, que chegou nele e falou assim, oi, Thomas Jefferson, pô, cara, você errou 1000 vezes aqui, já é a tua milésima lâmpada... Thomas Edison, desculpa. Tua milésima lâmpada aqui que você tentou fazer e não conseguiu. Ele respondeu, eu descobri 1000 formas de não fazer a lâmpada. De como agora não fazer, né? Eu vou achar a forma de fazer. A gente estava até comentando naquele episódio de como montar a sua clínica, que você tem que começar pequenininho, né? Porque você vai corrigindo esses erros e você vai crescendo gradativamente. E aí você perde o medo a partir do momento que você percebe que você pode. O medo, ele é eliminado a partir do momento que você pode. Se você... teve um treinamento que a gente fez, não sei se você vai lembrar, que a gente passou num tapete de brasa. Sim. Você lembra aquele treinamento que a gente fez, passando num tapete de brasa? Por quê? Era para mostrar que você pode. E era quente, e realmente era brasa. E é muito legal, porque vai quebrando aquela crença de que você não pode fazer tal coisa. É só você se munir das informações certas, você juntar toda aquela energia que você tem e aplicar sempre no positivo, nunca no negativo, né? Tem até um livro, eu só não lembro agora qual que é, que eles fizeram um desafio, eu não lembro agora, de verdade. Eles fizeram um desafio de 3 dias, eles iam criar uma campanha publicitária e eles iam atingir $1 milhão em faturamento. Eles tinham 3 dias para fazer. A única regra, não iam pensar nada de negativo. Nada. Eles deixaram, eu vou tentar achar o nome desse livro para colocar nos comentários. E eles fizeram essa campanha publicitária e a única regra que eles colocaram era não ter nenhum pensamento positivo, negativo de que não ia dar certo. Ia dar certo, que eles iam conseguir, e eles conseguiram em 3 dias criar uma campanha publicitária e eles faturaram $1 milhão com a campanha. Então assim, cara, é incrível o que a pessoa pode conseguir se ela conseguir controlar o seu medo, conseguir controlar o seu pensamento e aplicar isso de uma forma positiva na vida dela, né? E você lembra da história de alguma aluna sua, alguma pessoa que passou aí por esses milhares de cursos que você já deu palestra com um monte de gente, que você lembra alguma historinha de alguém que teve medo, que superou? Várias que no início estavam com medo, depois de treinar bastante, focar ali no negócio, conseguiu realmente chegar a um nível mais elevado ali e conseguir melhorar cada dia mais, mas teve um caso, já faz um tempinho,
de uma aluna de uma cidade vizinha que veio muito empolgada para fazer o curso de micropigmentação na época. Ó, fica tranquilo que a gente não vai mencionar o nome de ninguém, não, tá? E ela chegou muito empolgada e na hora que eu comecei a passar para ela a parte teórica, né? Que tem as complicações de tudo que você vai fazer, existem complicações se você não trabalhar corretamente. E tem gente que tem complicação numa coisa X, outra numa coisa Y, normal. E ela, quando eu comecei a passar para ela, ela falou assim, ô Fer, peraí, eu não sabia que esse negócio era assim, tão complicado. Tem como a gente mudar de curso? Falei, não. No meio do caminho, no meio do caminho, que era terminando ali a parte teórica, eu não conhecia. Ela falou assim pra mim, tem como a gente mudar, eu fazer outro curso? Eu falei assim, não, você veio aqui pra quê? Pra fazer curso de micropigmentação de sobrancelha, não foi? Ela falou assim, nossa, mas eu tô achando meio difícil. Eu falei assim, é difícil, mas é impossível, não é complicado. E aí ela finalizou o curso e depois de treinar bastante, ela falou, nossa, eu achei que fosse um bicho de 7 cabeças e não era aquilo. Ela treinou muito, ela se dedicou e conseguiu chegar ali onde ela queria. Ficou com um trabalho bonito. Ela começou a me mandar depois os trabalhos dela e a evolução. Eu falei, tá vendo? Não era tão complicado assim. E você vê, olha que interessante. Gente, a gente fala as coisas aqui, tem gente que não escuta, as mimizeiras não escuta e fica reclamando. Olha só, a gente tá falando, batendo na tecla, que o medo bloqueia a pessoa. Se naquele momento ela tivesse deixado o medo bloquear ela tinha parado ali. Tinha parado. E muita gente para, viu? Então, mas o que absurdo, acontece? Né? Nesse trajeto que a pessoa começa, inicia uma carreira nova ou alguma coisa diferente ali, ela vai encontrar dificuldade, principalmente no início. E ali, naquela primeira dificuldade, ela fala, não, isso não é pra mim, vou desistir, vou procurar outra coisa. Ela vai ter dificuldade na outra coisa, então ela vai ficar parando, porque nada vai ser pra ela. Exato. É o momento certo. Não, eu vou achar o momento certo. O momento certo é agora, cara. Acorda, pelo amor de Deus. E o pessoal fala muito de técnica pra se livrar do medo. Eu não acredito muito que existe uma técnica universal. É enfrentar ele. Pra A técnica é enfrentar o medo, senão... Eu acho que você pode, por exemplo, se munir de informações, porque assim, basicamente o medo, o medo ele é o desconhecido. Você não tem medo daquilo que você conhece. Presta atenção nisso, você não tem medo daquilo que você conhece. O primeiro macaco, quando caiu o raio e gerou o fogo, ele botou a mão, ele sentiu medo de fogo. Hoje, quando você vai fazer comida na sua casa, você tem medo do fogo? Não. Você sabe como controlar ele. Você sabe o que fazer. Você sabe que ele é benéfico para você. Então, assim, guarda, gente, anota no teu caderninho lá. Faz um caderninho do Belíssima das coisas que você tem que lembrar. Lembre-se que o medo, ele é sobre uma coisa desconhecida. Antigamente, não sei se o pessoal vai saber disso, mas quem quiser pesquisar, pesquise. Era diplomático, olha só, era diplomático saber quanto tempo fazia que uma pessoa não tomava banho. Porque lá na época das cruzadas e tal, eles imaginavam que se você ficasse sem tomar banho, você tinha uma imunidade contra doenças. Olha só, o cara tinha medo de pegar doença porque e ele não tomava banho. Porque olha o nível de desconhecimento que vai gerando medo nas pessoas. Então, assim, você tem que analisar. Se você está com medo, qual é a técnica para se livrar do medo? Conhecer o que você vai fazer. Estudar o mercado primeiro, aquilo que você vai... como eu falei, você está iniciando um negócio ou você está querendo mudar alguma coisa ali na sua empresa, você tem que estudar primeiro aquilo que você vai fazer. Busca informação. Busca informação. Você tem aí uma biblioteca imensa que é a internet que vai te dar informação de tudo, né? E se livrar principalmente dos pensamentos negativos, né? Com certeza. Não ficar... Você fez alguma coisa na sua vida que você ficou pensando só negativo para aquilo dar certo? Teve alguma coisa? Se você ficar pensando negativo, não vai dar certo, né? Então é sempre pensamento positivo, né? Para a gente conseguir chegar em algum lugar indiscutível, né? Você sabe... Aqui tá uma perguntinha que o pessoal fez também, o que eu preciso saber antes de quebrar o meu medo, né? E eu fiz uma anotação aqui para contar a historinha do tronco na janela.
Essa historinha é bem legal. Se eu não me engano, foi Buda que falou dessa historinha do tronco na janela. E ele fala que um lenhador chegou na casa dele e ele foi dormir e ele olhou assim na janela e ele viu uma sombra. E essa sombra se mexia. E na hora, ele imaginou que era uma serpente. E ele não dormiu a noite toda olhando aquele tronco se mexer e bater na janela. Ele achou que a serpente ia entrar e ele ficou acordado. Quando o sol raiou, ele percebeu que era um tronco e que ele não tinha que ter medo. Ele perdeu a noite dele de sono por causa do tronco. Igual nós perdemos a noite de sono por causa do Napoleão, né? Igual nós perdemos a noite de sono por causa do Napoleão. O treinamento que a gente foi, o pessoal botou um monte de medo na gente por causa do tal do Napoleão e a gente foi Você acredita que teve gente que colocou a cama na porta de medo do bendito do Napoleão? Entrar, já vi, eu vi história demais. Quem não entende disso, que a gente tá falando, tem um treinamento chamado DL, que é Desenvolvimento e Liderança, é fantástico, maravilhoso. E eu indico para todo mundo fazer, é incrível. E tem uma parte lá que eles botam medo na gente do Napoleão. É justificável o medo, mas também não é para tanto, né? Sim. No fim você vê que não precisava ter medo, né? Com certeza. E aí vem para fechar aquela completinha, qual é o melhor momento para se perder o medo? É agora, a hora de perder o medo é agora, quando você pensa em criar, em ter uma atitude, você tem que deixar o medo de lado e criar agora. Você vai plantar uma árvore, qual que é a melhor época de você plantar a árvore? Se tivesse plantado ela 5 anos atrás, hoje ela já estaria grande. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fica deixando tudo para depois. E outra coisa, você sabe uma coisa que eu ouvi? É um veneno, sim, é um veneno. Você sabe uma coisa que eu ouvi um dia de um mentor aí, que eu sigo bastante, e ele falou uma coisa relacionada a Deus que me deixou intrigada na hora, mas depois eu parei e analisei que aquilo realmente é verdade. Porque o que acontece? Muita gente joga a vida dela nas mãos de Deus. Certo. Tá errado? Não. Porém, Deus já te deu a vida, Ele te deu a oportunidade, te dá a oportunidade todos os dias, não é? De você correr atrás daquilo que você quer. Por que tem gente... O sol já te dá, né? Por que tem gente que fica esperando que Deus vai dar tudo? Deus já deu pra você. Você que não tá enxergando. Você sabe que tem gente, assim como você gosta de contar aí as suas historinhas, eu também tenho uma história que eu sempre conto para minhas alunas. A gente precisa ter fé. Só que a gente precisa não ficar colocando as coisas todas que a gente deseja, as coisas que a gente quer, nas mãos de Deus, porque Deus já te colocou ali, já te deu saúde para você correr atrás, trabalhar, enfrentar a vida aí. E tem uma história que eu acho que muita gente conhece, que é a do cara que estava se afogando. O barco dele começou a afundar e ele era realmente uma pessoa muito espiritualizada, muito crente, tinha muita fé em Deus. E quando o barco dele começou a afundar, ele falou assim, Deus vai me ajudar. E ele tá lá se afogando, e aí passa um navio na frente dele, e os caras viram ele se afogando, jogou lá a boia e falou, vamos amigo, vou te salvar, pode ir embora, Deus vai vir me salvar. Os caras foram embora. Ele já não estava aguentando mais, passou outro barco, jogou um bote salva-vidas para ele. Vamos amigo, monta aí, vamos embora. Ele, não, pode ir embora que Deus vai me ajudar. E ele se afogou, morreu afogado. Aí ele foi para o céu, né? E chegou lá e falou, poxa vida, Deus, eu era tão crente no Senhor, eu tinha tanta fé e o Senhor me deixou morrer afogado. Deus olhou para ele e falou, meu filho, eu te mandei 2 oportunidades e você deixou passar. Exato. Então as pessoas acham que Deus tem a obrigação de dar tudo que elas querem. E esquece que Deus está te dando oportunidade. A maior oportunidade que é você dar. E olha só como que se você for parar para analisar, Deus seria injusto a ponto de dar alguma coisa para um e não dar para outro? Não, de forma nenhuma. Não estou falando nada de religião, eu sou uma pessoa que sim. respeito todas, mas assim, as crenças também. Mas Deus seria injusto de dar uma oportunidade boa para um e não dar para outro? Ele dá a mesma oportunidade para todo mundo, só que alguns agarram e outros ficam lá esperando cair do céu. E vou te falar, tem gente que não fica nem esperando assim as coisas cair do céu, porque cansa o braço, tá? Bota a latinha ali do lado, o baldinho, e acha que Deus vai encher. E não só da religião, acho que as pessoas fazem isso na vida, né? A pessoa bota a latinha do lado ali, ela acha que as outras pessoas têm a obrigação em ajudar ela. E assim,
independente de religião, eu acho que você tem que pedir para Deus, sim, todos os dias o que você quer, você tem que ir para a igreja, você tem que se conectar com o seu Criador. E mais que tudo, linda, agradecer. Sim, a coisa mais linda do mundo Você já ter essa viu? conexão. Mas assim, nada na vida vem sem ação. Tem, se eu não me engano, é no... Bom, não vou falar besteira, mas assim, um dos livros que eu li também, ele disse que as pessoas reclamam por não ter motivação em fazer alguma coisa. Eu não tenho motivação em fazer tal coisa. Ele fala assim, você não tem motivação depois de ir para academia. Quem tem essa linha de pensamento que você tem que fazer motivação em ir para academia, você vai na academia uma semana. Olha só, ele fala que você tem que fazer para depois a motivação te encontrar. Então assim, você vai na academia contrariado. A pessoa que vai na academia todos os dias contrariado, ele vai durante 5, 10, 20 anos. Por quê? Ele sabe que mesmo se ele não tiver motivação, ele vai. Sabe quando é que ele chega lá e começa a fazer um exercício? Eu digo por mim. Às vezes eu saio de casa, eu tenho meia hora para fazer academia rapidinho, eu vou lá, eu começo a andar na esteira, começo a correr, escuto uma música, falo com uma pessoa, me empolgo, eu vou lá e às vezes eu fiz uma hora de treino. Então assim, ele fala que a gente tem que tomar ação. O que a gente precisa? O medo ele está na frente da ação. Se você não quebrar esse medo, você não toma ação. Se você não tomar ação, você não tem resultado. Nós temos que fazer o que é preciso e não aquilo que a gente quer ou gosta. Muito bom que você falou. A gente tem que fazer o que é preciso fazer, não o que a gente gosta. Eu preciso fazer academia? Não. Eu gosto de fazer academia? Não. Só que se eu não fizer academia, minha saúde vai ser diferente. Então eu preciso fazer academia, não é? Fazer academia não, meu treinador fala que quem faz academia é pedreiro, a gente vai treinar, né? A gente vai treinar, isso é verdade, concordo. Então, eu acho que esse é o conteúdo que a gente tem para passar sobre medos hoje. Espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês. Se realmente foi um conteúdo que vocês gostaram, que ajudou você, nem que for em alguma coisinha aí, se a gente merecer, dá um coraçãozinho pra gente, dá um like. O mais importante de tudo isso, se você tá até o final desse vídeo aqui, por favor, coloque nos comentários as suas dúvidas. É importante para a gente ter as suas dúvidas, é importante para a gente saber quais são os problemas que vocês estão tendo para tentar conseguir gerar conteúdo relevante para ajudar vocês a conseguir um resultado melhor, porque o nosso sucesso depende do sucesso de vocês. Então, se você tem um amiguinho, se você tem uma amiguinha que está precisando ouvir essa nossa conversa, que está com medo de alguma coisa, compartilhe esse link, manda para as pessoas, faça o bem para o seu amiguinho, faça o bem para sua amiguinha, manda esse link desse vídeo e desse conteúdo para as pessoas e isso vai ajudar a gente também a cada vez mais produzir mais conteúdos para vocês. Muito obrigado. E uma dica muito importante: tá com medo, vai com medo mesmo. É isso aí é a frase de Fernando Dias, hein? Obrigado, Fernando, obrigado a todos. Eu que agradeço. E esse foi o conteúdo de hoje.